Três meninas de 5 anos se aproximaram de um estranho no parque, e a mais quieta das três olhou fundo nos olhos dele e disse: "A mamãe tem um colar com a sua foto." O homem ficou em choque, e quando a mãe chegou correndo e viu o rosto dele, o mundo dela inteiro parou. Gabriel chegou ao parque sem pressa e sem destino. Não havia nada esperando por ele em lugar nenhum. Nunca havia. Encontrou o banco de sempre, o mesmo de todos os anos, debaixo da mesma árvore que já estava grande, quando ele ainda era jovem o suficiente para acreditar que a vida seguia em linha reta. Sentou devagar, ajeitou o casaco, colocou o café na mão e ficou olhando para o nada com aquela expressão de quem já desistiu de fingir que está bem. O parque estava cheio naquele dia. Crianças correndo, mães conversando, cachorros puxando coleiras, pipas subindo tortas no céu. Barulho de vida por todo lado. E Gabriel no meio de tudo aquilo como uma ilha, presente no corpo, ausente em tudo mais. O café esfriou sem que ele bebesse um gole sequer. Ele nem percebeu. Era sempre assim nessa data. Todo ano, no mesmo dia, ele acordava com aquele peso instalado no peito antes mesmo de abrir os olhos. Não precisava olhar o calendário. O corpo sabia. A dor sabia. E ele vinha para cá, porque era o único lugar onde o silêncio fazia sentido, onde ele podia sentar sem que ninguém esperasse nada dele, sem que precisasse ser médico, sem que precisasse ser forte, sem que precisasse ser nada além de um homem que estava com saudade. Tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não sabia. Fazia tempo que o corpo chorava sozinho, sem pedir permissão, sem avisar. Gabriel havia aprendido a não lutar contra isso. Uma vez por ano, naquele banco, ele deixava. Era o único lugar onde deixava. Do outro lado do parque, Isabela empurrava o portão de ferro com o quadril, porque as duas mãos estavam ocupadas. Uma segurando a bolsa, a outra segurando a mão de Ana, que já estava tentando escapar na direção do playground antes mesmo de entrar. Lara e Nina vieram logo atrás, as duas de mãos dadas, discutindo em voz baixa sobre qual brinquedo ia ser o primeiro. Isabela conhecia aquele parque de cor. Era perto de casa, seguro, com uma área gramada boa para as meninas correrem, sem que ela precisasse tirar os olhos do trabalho por mais de 30 segundos seguidos. Fotógrafa freelancer com 3 filhas de 5 anos, aprendia cedo a transformar qualquer banco de praça em escritório. Ela instalou as 3 no playground com sem brigas e sem sair daqui, firme. Encontrou um banco com boa visão do espaço todo e abriu o celular. Tinha edição para entregar, sempre tinha. Lara durou 40 segundos no playground. Não porque se cansou. Lara nunca se cansava. Foi porque viu algo que chamou mais atenção. Ela parou no meio do escorregador, ficou olhando para um ponto do parque com aquela testa franzida que ela herdou da mãe, e desceu devagar. Foi até Nina, puxou o braço dela e apontou sem falar. Nina olhou. Ana chegou por trás das duas, espremeu a cabeça entre elas para ver o que era, e as 3 ficaram olhando para o mesmo ponto em silêncio por alguns segundos. Lá no banco debaixo da árvore grande, um homem sentava sozinho com um copo na mão e o rosto molhado. Lara falou baixinho, como se não quisesse assustar. "Aquele moço está chorando." Nina não respondeu. Ana tampou a boca com a mão. E as 3 tomaram uma decisão sem precisar de palavras, do jeito que trigêmeas às vezes fazem. Aquela comunicação silenciosa que não tem explicação, mas que funciona sempre. Desceram do playground juntas e começaram a caminhar na direção de Gabriel com aquela segurança tranquila que só criança de 5 anos tem. Porque criança de 5 anos ainda não aprendeu que existem situações onde é melhor não se meter. Gabriel não as ouviu chegar. Estava longe demais dentro da própria cabeça. Só percebeu a presença delas quando o campo de visão mudou. 3 pares de sapato apareceram na sua frente e ele levantou os olhos devagar.
3 meninas idênticas, mesma altura, mesmo cabelo, mesmo laço, 3 pares de olhos abertos olhando para ele com aquela seriedade infantil que é mais honesta do que qualquer coisa que adulto consegue fazer. Elas não estavam com medo, não estavam com vergonha. Estavam apenas ali, olhando para ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo chegar até um estranho que está chorando num banco de parque. Gabriel ficou sem reação por alguns segundos. Algo naquelas 3 carinhas o tirou completamente do lugar onde estava. Não deu para explicar, não deu para racionalizar. Era médico pediatra há mais de 15 anos, estava acostumado com crianças. Mas aquelas 3, olhando para ele daquele jeito, fizeram alguma coisa que ele não esperava. Fizeram ele voltar. Lara foi a primeira a falar. Apontou direto para o rosto dele, sem cerimônia nenhuma, com aquela voz de criança que não sabe o que é filtro. Por que o senhor está chorando? Gabriel abriu a boca para responder, e só então percebeu o rosto molhado. Levou a mão à bochecha, sentiu a umidade e ficou olhando para os próprios dedos por um segundo, como se não reconhecesse. Há quanto tempo estava chorando sem saber? Limpou o rosto com as costas da mão, tentou montar alguma resposta que fizesse sentido para uma criança de 5 anos. Mas antes que qualquer palavra saísse, Nina deu um passo à frente. Nina era a mais quieta das 3. A que observava tudo antes de falar, a que chegava perto de mansinho, a que sentia o peso das coisas antes de entender o que eram. Ela deu aquele passo com uma calma que não combinava com a idade. Olhou direto para os olhos de Gabriel com uma seriedade que desarmou tudo e falou em voz baixa, quase como se estivesse contando um segredo. A mamãe tem um colar com a sua foto. O mundo parou. Gabriel não piscou, não respirou. O copo de café escorregou da mão sem que ele percebesse. Bateu no chão e o barulho ecoou num silêncio que só existia para ele. Porque ao redor tudo continuava igual. Crianças correndo, vento nas árvores, vida acontecendo, mas Gabriel estava completamente parado no tempo. A foto, um colar, a mãe daquelas meninas. O rosto dele mudou de um jeito que as 3 nunca tinham visto em adulto nenhum. Não era susto, não era raiva. Era aquela expressão de quem acabou de ter o chão retirado debaixo dos pés sem aviso. De quem ouviu algo que não deveria ser possível e que mesmo assim era verdade demais para ser engano. Lara olhou para o copo caído, olhou para Gabriel e franziu a testa preocupada. Ana deu um passo para trás sem saber por quê. Nina continuava olhando para ele, quieta, como se soubesse que havia dito algo muito maior do que entendia. Foi nesse momento que Isabela levantou os olhos do celular. As meninas não estavam no playground. O coração disparou antes mesmo de ela processar o pensamento. Ela se levantou, varreu o parque com o olhar numa fração de segundo e encontrou as 3, paradas na frente de um homem desconhecido, longe do playground, longe dela. Estava correndo antes de decidir correr. Chegou até elas, chamando os nomes, a voz saindo mais alta do que pretendia. E puxou as 3 para perto com aquele abraço que é metade alívio e metade repreensão. Começou a pedir desculpas ao homem sem nem olhar para o rosto dele. Sinto muito, elas fugiram do playground, isso não vai acontecer de novo. Com aquela pressa de mãe envergonhada que só quer resolver a situação e ir embora. Mas então olhou e parou. Ficou completamente parada com as 3 filhas abraçadas ao corpo, olhando para aquele homem sentado no banco, e o que aconteceu no rosto dela não tinha nome. A cor foi embora, a respiração foi embora, as palavras foram embora. Ficou só aquele olhar, o olhar de quem está vendo algo que passou anos acreditando que nunca iria ver. Gabriel também estava olhando para ela, e também não conseguia falar. Lara quebrou o silêncio do único jeito que Lara sabia fazer, sem cerimônia, sem filtro, com aquela voz pequena e certeira que cortou o ar entre os 2 adultos como uma faca. Mamãe, é ele, é o moço do colar. Isabela levou a mão ao peito. Pressionou os dedos contra o colar dourado por baixo da roupa.
Aquele gesto que ela fazia há anos sem perceber, automático, como se precisasse se certificar de que ainda estava lá. Estava. Sempre estava. Gabriel baixou os olhos para o pescoço dela. Viu o contorno do colar por baixo do tecido. E com uma voz que saiu rouca, quebrada, quase sem ar, fez a única pergunta que importava. Como você tem uma foto minha? Isabela não conseguia falar. Isso nunca acontecia com ela. Em anos, criando 3 filhas sozinha, lidando com cliente difícil, com conta no vermelho, com noites sem dormir e com a dor de perder a única irmã que tinha, Isabela sempre encontrou palavras. Sempre. Era uma das poucas coisas em que confiava, que na hora que precisasse, alguma coisa saía, uma explicação, uma resposta, uma frase que segurasse a situação. Mas ali, naquele parque, com aquele homem olhando para ela e as 3 filhas abraçadas ao corpo, não saiu nada. Ela conhecia aquele rosto, não do jeito que se conhece alguém que se encontrou, que se conversou, que dividiu alguma coisa. Conhecia do jeito que se conhece uma imagem que se olha todo dia há anos. O contorno do rosto, a linha do queixo, o olhar. Tinha passado tanto tempo olhando para aquela fotografia minúscula dentro do colar que havia memorizado cada detalhe sem querer, sem perceber, sem nunca imaginar que um dia aquele rosto estaria a menos de 2 metros de distância dela, olhando de volta. Gabriel também não falava. Ficou sentado no banco com o copo caído ao lado do pé e os olhos fixos nela, com uma expressão que Isabela não sabia ler, porque nunca tinha visto aquela expressão em ninguém. Era choque, mas era mais do que choque. Era aquele tipo de coisa que acontece quando a realidade faz algo que a realidade não deveria ser capaz de fazer. Lara foi a primeira a perceber que os adultos haviam travado. Olhou para a mãe, olhou para Gabriel, olhou para a mãe de novo com aquela testa franzida de quem está tentando entender uma equação que ninguém explicou. Ana ficou quieta, que já era sinal de que alguma coisa estava diferente. Ana quieta era raridade. Nina ficou onde estava, olhando para Gabriel com aquela calma que não combinava com 5 anos. Como se estivesse esperando alguma coisa que ela sabia que ia acontecer, mas que os adultos ainda não tinham percebido. Foi Lara quem quebrou. Do jeito que sempre quebrava, sem filtro, sem hesitação, com aquela voz pequena e direta que cortava qualquer silêncio. Mamãe, é ele, é o moço do colar. A frase caiu no ar e ficou lá, suspensa, grande demais para o tamanho de quem tinha falado. Isabela sentiu os dedos se moverem sozinhos. Foram direto para o peito, pressionaram o colar por baixo da roupa, aquele gesto automático que ela fazia há anos sem perceber, como se precisasse confirmar que aquilo ainda estava lá, que era real, que ela não estava imaginando. Estava lá, sempre estava. Gabriel baixou os olhos para o movimento da mão dela, viu o contorno do colar por baixo do tecido. E alguma coisa no rosto dele mudou de um jeito que ela viu claramente. Uma onda de algo que ela não conseguiu nomear, passando por aquele rosto de homem acostumado a controlar tudo. Como você tem uma foto minha? A voz saiu rouca, quase sem ar, como se as palavras tivessem demorado para encontrar o caminho. Isabela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Olhou para as filhas, Lara curiosa, Ana quieta, Nina com aquele olhar velho, e fez a única coisa que conseguiu fazer naquele momento. Ajoelhou na frente das 3, olhou para cada uma no nível dos olhos e falou com aquela voz firme e calma que usava quando precisava que elas obedecessem sem perguntar muito. Volta para o playground agora. Fica no escorregador onde eu consigo ver vocês. Não sai de lá. Ana foi primeiro, sem reclamar, o que confirmou que estava sentindo o peso da situação mesmo sem entender. Nina foi logo atrás, quieta como sempre. Lara ficou parada por 2 segundos. Olhou para a mãe, olhou para Gabriel, olhou para a mãe de novo e foi, mas devagar. E continuou olhando para trás enquanto caminhava. Só parou de olhar quando Nina puxou o braço dela. Isabela se levantou. Respirou fundo uma vez, 2 vezes,
e se virou para Gabriel. Estava de pé na frente do banco e ele continuava sentado. E mesmo assim, a sensação era de que os dois estavam no mesmo nível, olhando um para o outro de igual para igual, com o peso de algo que nenhum dos dois sabia ainda nomear completamente. Esse colar era da minha irmã, ela disse. A voz saiu mais firme do que esperava. Clara, ela partiu há alguns anos. Quando fui guardar as coisas dela, encontrei esse colar numa caixinha separada, com um bilhetinho que dizia para eu guardar, que um dia eu saberia para quem devolver. Gabriel não se mexeu. Ficou ouvindo com aquela atenção absoluta de quem está com medo de que qualquer movimento quebre algo que está acontecendo. Eu nunca soube quem era o homem da foto, Isabela continuou, e a voz perdeu um pouco da firmeza ali. Clara nunca me contou o nome dele. Só disse uma vez, quando ainda tinha força para conversar, que era o amor da vida dela. E depois não falou mais. Ela parou. Engoliu alguma coisa que estava tentando subir. Eu carreguei esse colar por anos, sem saber quem você era. Sem saber se você existia de verdade, se estava bem, se sabia que ela tinha guardado a sua foto com tanto cuidado. Fez uma pausa curta. E hoje as minhas filhas chegam até um estranho num parque e dizem que a mamãe tem um colar com a sua foto. Gabriel fechou os olhos. Não foi um piscar, foi um fechar de olhos de quem precisa de um segundo para não desmoronar em público. Ficou assim por um tempo que era curto no relógio e longo em tudo mais. Isabela não disse nada. Esperou. Havia aprendido com os anos que tem gente que precisa de silêncio para processar o que palavra nenhuma consegue carregar. Quando ele abriu os olhos, a expressão era diferente. Ainda havia choque, mas havia outra coisa também. Algo mais fundo, mais antigo, mais pesado. Clara era minha esposa. Isabela ouviu a frase e ficou completamente imóvel. Sabia que ia ouvir alguma coisa grande. Sentia desde o momento em que os olhos dele encontraram os dela que aquilo não era coincidência simples. Não era engano, não era uma dessas histórias sem explicação que acontecem e ficam sem explicação para sempre. Mas ouvir aquelas 4 palavras, Clara era minha esposa, com aquela voz rouca daquele homem, naquele parque, naquele dia. Não estava preparada. Achava que estava. Não estava. Você é Gabriel. Não foi pergunta. Saiu como confirmação. Como se uma peça que havia faltado por anos tivesse encontrado o lugar de encaixe num segundo. Ela não sabia o nome dele. Clara nunca tinha dito, mas de repente o nome estava lá, na boca dela, como se sempre tivesse sabido e só precisasse do momento certo para lembrar. Gabriel olhou para ela com aquela expressão de quem está tentando entender como ela sabia. Como? Clara murmurou seu nome uma vez. Isabela disse baixinho. Perto do final. Achei que estava dormindo, mas eu ouvi. Só que quando fui perguntar, ela já tinha adormecido de verdade. E depois disso ficou mais difícil conversar. E eu nunca... A voz travou. Nunca consegui perguntar de novo. Gabriel passou a mão pelo rosto. Olhou para o playground, onde as 3 meninas brincavam. Lara no escorregador, Ana na gangorra, Nina sentada na borda de um canteiro, olhando na direção deles. Olhou para Isabela. Olhou para o colar que ela ainda segurava por baixo da roupa com os dedos. Você não tem ideia do que significa estar aqui, ele disse. Hoje, nesse dia. Que dia é hoje para você? Ela perguntou, mas já estava sentindo a resposta antes de ouvir. Gabriel demorou um segundo. Olhou para a árvore acima do banco, para o parque ao redor, para tudo aquilo que era igual todos os anos e que hoje estava completamente diferente. É o aniversário dela. Isabela soltou o ar devagar. E os dois ficaram em silêncio. Não o silêncio de quem não tem nada para dizer, mas o silêncio de quem tem coisa demais e ainda não sabe por onde começar. O silêncio entre eles durou mais do que silêncio costuma durar. Não era o silêncio de quem não tem nada para dizer. Era o contrário. Era o silêncio de quem tem coisa demais, história demais, dor demais, e não sabe por qual porta entrar primeiro. Gabriel olhava para Isabela.
Isabela olhava para Gabriel. E os dois ficaram assim por alguns segundos, que pareceram muito mais longos do que eram, com o barulho do parque ao redor e aquela bolha de quietude entre eles que o mundo não conseguia penetrar. Foi Isabela quem respirou primeiro. Fundo, devagar, do jeito que ela respirava quando precisava organizar alguma coisa dentro antes de deixar sair. "Quanto tempo faz?" ela perguntou. Não precisou especificar o quê. Gabriel entendeu. 4 anos. Isabela fechou os olhos por um segundo. 4 anos. O mesmo tempo que ela carregava aquele colar sem saber o nome do homem dentro dele. O mesmo tempo que ela olhava para aquela fotografia minúscula toda manhã, quando trocava de roupa, e pensava em Clara. Onde ela estaria agora? O que estaria fazendo? Se ainda estaria sorrindo daquele jeito que iluminava qualquer ambiente sem esforço nenhum. "Para mim também faz 4 anos", ela disse baixinho. Gabriel olhou para ela com uma expressão que Isabela não esperava. Não era surpresa, era reconhecimento. O reconhecimento silencioso de duas pessoas que carregaram o mesmo peso, sem nunca saber uma da existência da outra. "Ela nunca me falou que tinha uma irmã", ele disse. A frase chegou sem maldade, sem acusação. Era só verdade, e verdade às vezes dói sem querer. Isabela sentiu o aperto familiar no peito, aquele que aparecia toda vez que alguém dizia algo sobre Clara que revelava o quanto a irmã havia guardado de cada pessoa da vida dela separado das outras. Como se tivesse vivido em compartimentos que só ela conhecia o mapa completo. "Clara era assim", Isabela respondeu, e havia carinho e dor misturados na mesma frase. Ela amava as pessoas em silêncio. Guardava tudo que era importante fundo demais para qualquer um chegar sem permissão. Gabriel assentiu devagar. Conhecia esse jeito. Havia amado esse jeito. E havia sofrido com esse jeito também, mais de uma vez, antes de entender que não era distância, era proteção. Clara protegia o que amava, escondendo fundo para que o mundo não pudesse alcançar. "Como vocês se conheceram?" Isabela perguntou. Não era curiosidade vazia, era necessidade. Havia passado 4 anos com a foto de um homem no colar, sem ter história nenhuma para colocar em volta daquele rosto. E agora o homem estava ali, a 2 metros, e ela precisava saber quem ele era antes de entender o que aquilo tudo significava. Gabriel olhou para o banco ao lado, como se estivesse pedindo licença para a memória entrar. "Num pronto-socorro", ele disse. Ela havia levado um vizinho idoso que havia passado mal. Eu estava de plantão. Ela ficou esperando do lado de fora da sala enquanto eu atendia, e quando saí para dar notícias, ela estava lá, sentada numa cadeira de plástico, com uma revista fechada no colo que ela claramente não tinha lido nenhuma página. Isabela reconheceu Clara nessa imagem sem esforço. Exatamente o que a irmã faria. Ficar com alguém até o fim, nem que fosse num corredor de hospital, com cadeira de plástico e revista fechada. Ela perguntou se o Sr. Antônio ia ficar bem, antes de perguntar qualquer outra coisa. Gabriel continuou. E um traço de sorriso passou pelo rosto dele tão rápido que quase não deu para ver. Nem o nome dela eu sabia ainda, e ela já estava preocupada com o vizinho. Era ela, Isabela disse simplesmente. Era ela. Os dois ficaram em silêncio de novo, mas diferente do primeiro. Esse era um silêncio compartilhado, de duas pessoas que acabaram de descobrir que amaram a mesma pessoa de formas completamente diferentes e completamente verdadeiras ao mesmo tempo. Isabela olhou para o playground. Lara ainda estava no escorregador, concentrada demais na própria brincadeira para olhar para trás por enquanto. Ana havia encontrado uma criança da mesma idade e já estava em negociação intensa sobre alguma coisa que envolvia a areia. Nina estava sentada na borda do canteiro, olhando na direção deles com aquela calma que não combinava com a idade. Mas quando Isabela encontrou o olhar da filha, Nina desviou devagar e ficou olhando para o chão, como se tivesse sido pega fazendo algo que sabia que não devia. Isabela voltou para Gabriel. Quanto tempo ficaram juntos?
3 anos, ele respondeu. Nos 2 primeiros, ela foi a pessoa mais viva que eu já conheci. Tinha aquela energia. Não o tipo de energia que cansa, mas o tipo que faz o mundo parecer maior do que você achava que era. Parou. Olhou para as mãos. No 3º ano veio o diagnóstico. Isabela não precisou perguntar o que era. Sabia. Havia vivido esse 3º ano do outro lado. O lado da irmã que recebeu a notícia numa tarde de terça-feira e ligou para Isabela sem conseguir falar, só chorando. E Isabela ficou do outro lado da linha repetindo o nome dela até a respiração voltar. Ela lutou, Gabriel disse, e a voz saiu diferente ali, mais funda, mais rouca, como se as palavras estivessem vindo de um lugar que ele raramente abria. Do jeito que Clara fazia tudo, em silêncio, sem reclamar, sem deixar ninguém ver o tamanho do que estava carregando. Ia para o tratamento, voltava, sorria, perguntava como eu estava. Como eu estava. Balançou a cabeça devagar. Ela estava passando pelo pior momento da vida e ainda perguntava como eu estava. Ela fazia isso com todo mundo, Isabela disse, e a voz falhou no final da frase. Eu sei, mas na época eu não entendia que era força. Achava que ela estava bem. Fui entender tarde demais que sorrir era o jeito dela de proteger as pessoas que amava de uma dor que ela não queria dividir. Isabela sentiu as lágrimas chegarem sem avisar. Não eram lágrimas de choro, eram aquelas que aparecem quando alguma coisa que você carregou por tempo demais encontra palavras que nunca havia encontrado antes. Gabriel havia descrito Clara num parágrafo do jeito que ela mesma nunca havia conseguido descrever em 4 anos tentando. Ela estava grávida quando... Gabriel parou no meio da frase. Fechou os olhos. Abriu. Tentou de novo. Ela ficou grávida durante o tratamento. Os médicos disseram que era risco alto, que o corpo dela estava frágil, que precisávamos tomar uma decisão. A voz travou de verdade ali. Clara não hesitou 1 segundo. Disse que ia em frente. Disse que aquela vida dentro dela era maior do que qualquer risco. Isabela cobriu a boca com a mão. Não sabia disso. Clara nunca havia contado. Havia guardado aquilo também. Fundo demais para alcançar. Protegido do jeito que protegia tudo que era grande demais para o mundo segurar sem deixar cair. O bebê não resistiu, Gabriel disse. E Clara partiu 3 semanas depois. O parque continuava cheio, o sol continuava no mesmo lugar, as crianças continuavam correndo. E Isabela estava parada com a mão na boca e lágrimas descendo pelo rosto sem que ela tivesse decidido chorar. Gabriel estava olhando para o chão com aquela expressão de quem já chorou tanto por aquilo que o choro secou, e ficou só o peso. Eu não sabia, Isabela disse, a voz saindo partida. Ela não me contou. Gabriel, eu não sabia da gravidez. Eu sei, ele respondeu. Clara não teria contado. Não enquanto havia risco. Não ia colocar esse peso em você. Isabela respirou fundo, tremido, e olhou para o colar que ainda segurava por baixo da roupa. Pensou em quantas vezes havia tocado naquele objeto sem saber o tamanho da história que cabia dentro dele. Pensou em Clara separando aquela caixinha, escrevendo aquele bilhete, pedindo para ela guardar, sabendo que não ia ter tempo de explicar, mas acreditando que o momento certo para a explicação chegaria sozinho. E chegou. Num parque, num banco, num dia de aniversário, através de 3 meninas de 5 anos que foram até um estranho porque ele estava chorando sozinho e elas ainda não tinham aprendido que existe hora de não chegar perto. Gabriel, ela disse devagar, por que você acha que ela pediu para eu guardar o colar? Ele levantou os olhos para ela. E pela primeira vez, desde que o café havia caído no chão, a expressão dele era outra. Não era só dor. Era a expressão de alguém que está começando a suspeitar que aquilo tudo é grande demais para ser acaso. Não sei, ele disse, mas acho que ela sabia de alguma coisa que a gente ainda não entendeu. Isabela olhou para Gabriel por um longo momento depois que ele disse aquilo. Acho que ela sabia de alguma coisa que a gente ainda não entendeu.
A frase ficou no ar entre eles como fumaça, presente, visível, mas impossível de segurar. Isabela conhecia Clara. Conhecia do jeito que só a irmã conhece, não só os sorrisos e as histórias bonitas, mas os silêncios, os gestos, os jeitos de fazer as coisas que não precisavam de explicação porque eram tão clara que explicação seria desperdício. E ouvindo aquela frase de Gabriel, sentiu algo que não conseguia nomear ainda, uma certeza nascendo devagar, sem pressa, como quem está esperando a hora certa para se mostrar completa. Ela sempre soube de coisas antes das coisas acontecerem, Isabela disse. Desde criança, a gente brincava que ela tinha um sentido a mais. Gabriel olhou para ela com uma expressão que misturava reconhecimento e saudade. Uma vez eu cheguei em casa preocupado com um paciente. Não falei nada, nem na expressão eu deixei aparecer. Anos de plantão ensinam a segurar o rosto. Ela estava na cozinha de costas para mim e falou sem se virar. Vai ficar bem, esse você salva. E salvou? Salvei. Não sei até hoje como ela sabia. Isabela sentiu o aperto no peito que era familiar agora. Aquele que vinha junto com cada história nova de Clara, cada fragmento que ela não havia presenciado e que chegava de fora como peça de um quebra-cabeça que ela estava montando havia 4 anos sem ter a imagem da caixa para guiar. O sol havia mudado de posição. Não muito. Talvez meia hora tivesse passado desde que Isabela havia chegado correndo até as filhas e encontrado aquele rosto que não era possível ser real. Ela olhou para o playground. Lara havia conquistado o escorregador como território pessoal e estava descendo pela 10ª vez com a mesma satisfação da primeira. Ana e a criança desconhecida agora construíam algo na areia com seriedade de engenheiras. Nina estava onde estava antes, no canteiro, quieta, mas dessa vez não estava olhando para eles. Estava olhando para o céu com aquela expressão que a mãe nunca havia conseguido decifrar completamente. Você precisa ir, Gabriel disse. Não era pedido para ela sair. Era observação genuína, daquele jeito direto de quem está acostumado a ler situações. Não preciso, Isabela respondeu. E era verdade. A entrega podia esperar. Algumas coisas podiam esperar. Aquilo não podia. Gabriel assentiu uma vez, devagar, e voltou a olhar para frente. Ficou assim por alguns segundos, organizando alguma coisa por dentro, ela percebia, e então começou a falar de um jeito diferente. Mais fundo, mais devagar, como quem abre uma porta que ficou fechada por tempo suficiente para o trinco enferrujar. Quando Clara partiu, eu continuei trabalhando, ele disse. Não porque estava bem, porque era o único lugar onde eu sabia o que fazer. Dentro do consultório, dentro do hospital, eu sabia cada passo, sabia o que perguntar, o que ouvir, o que fazer com as mãos. Fora dali eu não sabia mais nada. Isabela ouviu sem interromper. Pediatria foi uma escolha que fiz antes de conhecer Clara. Mas depois dela, depois de perder os dois de uma vez só, virou outra coisa. Virou o único jeito que eu tinha de fazer aquilo ter algum sentido. Pausou. Cada criança que eu conseguia ajudar era alguma coisa. Não apagava, não diminuía, mas era alguma coisa. Você conseguia separar? Ela perguntou. Trabalho e dor? Gabriel pensou antes de responder. Não. Aprendi a carregar os dois juntos. É diferente de separar. Você não coloca a dor de lado, você aprende a trabalhar com ela do lado, ela fica lá, você vai fazendo o que precisa fazer e de vez em quando ela aperta mais forte e você respira e continua. Isabela reconheceu aquilo. Havia feito a mesma coisa. Não com consultório, mas com máquina fotográfica, com edição, com as 3 filhas para criar, com conta para pagar e prazo para cumprir e vida que não parava porque ela estava com saudade da irmã. As meninas ajudaram, ela disse, sem pensar muito antes de falar. Gabriel olhou para ela. Não do jeito que parece, ela explicou. Não foi que elas preencheram o espaço de Clara. Não funciona assim, e eu sabia que não funcionava, mas elas me obrigavam a estar presente.
Criança de 5 anos não aceita mãe ausente. Elas puxam, chamam, exigem atenção e você volta. Às vezes na marra, mas volta. Você as criou sozinha? Desde o começo. Disse sem drama, sem peso extra. Era só fato. O pai saiu antes de elas nascerem. Não foi embora com briga, não teve história grande. Simplesmente não ficou. E eu entendi cedo que esperar ia me custar mais do que seguir. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Havia respeito naquele silêncio. O tipo que não precisa de palavra para existir. 3 de uma vez, ele disse. 3 de uma vez, ela confirmou. E havia um traço de orgulho na voz que ela nem tentou esconder. O vento moveu as folhas acima do banco. Lara gritou alguma coisa para Ana do alto do escorregador. Ana respondeu sem levantar os olhos da construção de areia. O parque continuava sendo parque, e ali no banco, 2 pessoas que nunca deveriam ter se encontrado continuavam descobrindo que tinham mais em comum do que qualquer um poderia ter planejado. Qualquer um humano, pelo menos. Posso te perguntar uma coisa? Gabriel disse. Pode. Por que você nunca tirou o colar para procurar quem era o homem da foto? Foto pequena, mas dava para tentar. Isabela demorou 1 segundo. Era uma pergunta justa, e a resposta honesta era a única que fazia sentido dar. Tentei uma vez, ela disse. Logo depois que Clara partiu. Peguei o colar, abri, olhei para a foto e pensei em procurar. Mas aí me veio um pensamento que não consegui tirar da cabeça. Que pensamento? E se eu encontrasse e ele não soubesse? E se eu chegasse na vida de alguém com uma notícia que ia destruir o dia dele, a semana, talvez mais, e essa pessoa não tivesse pedido para receber isso de mim? Parou. Clara não me deu instruções de como encontrar, só disse para guardar e que eu saberia a hora de devolver. Decidi confiar nisso. Gabriel ficou olhando para ela por um tempo longo. Você confiou numa instrução sem explicação por 4 anos. Confiei em Clara. Simples assim. Ele abriu a boca para responder. E foi nesse momento que Nina apareceu. Sem barulho, sem aviso, do jeito que Nina fazia tudo. Estava de pé ao lado do banco de repente, como se tivesse sempre estado ali, e os 2 é que não haviam percebido. Olhava para Gabriel, com aquela expressão séria e tranquila que desconcertava qualquer adulto que não estava acostumado com ela. Gabriel olhou para a menina. Nina olhou de volta. E então, ela fez algo que Isabela não esperava. Estendeu a mão pequena na direção dele, com a palma aberta para cima, como quem oferece alguma coisa invisível ou pede uma companhia, sem saber como pedir em palavras. Gabriel olhou para a mãozinha estendida, olhou para Isabela, que estava tão surpresa quanto ele. Voltou para Nina e colocou a mão na dela. Nina fechou os dedinhos em volta dos dedos dele. Ficou assim por 3 segundos exatos e então soltou. Virou e foi embora de volta para o canteiro do mesmo jeito que havia chegado, sem barulho, sem explicação, como se tivesse feito exatamente o que havia vindo fazer e o assunto estivesse encerrado. Gabriel ficou olhando para a própria mão por um momento. Isabela estava olhando para ele. Viu alguma coisa acontecer no rosto dele que não havia acontecido ainda. Não era choque, não era emoção contida, não era aquela expressão de quem está segurando. Era o oposto. Era a expressão de quem acabou de parar de segurar alguma coisa que estava segurando faz tempo demais. Gabriel, ele levantou os olhos. Você estava nesse banco hoje porque é o aniversário dela. Isabela falou devagar, como quem está montando o pensamento enquanto fala. Todo ano você vem aqui nesse dia, nesse banco. Sim. E hoje? Ela pausou. As minhas filhas saíram do playground, foram até você, e a mais quieta das 3 disse que a mamãe tem um colar com a sua foto. Gabriel não respondeu. Esperou. Clara escolheu esse colar. Isabela continuou. Separou numa caixinha, escreveu um bilhete. Me pediu para guardar. A voz foi ficando mais baixa à medida que as peças iam se encaixando em tempo real. Ela sabia que eu ia trazer as meninas para esse parque algum dia. Ela não podia saber, mas ela sabia. O silêncio que veio depois
Era diferente de todos os outros. Era o silêncio de duas pessoas que acabaram de entender que a história que estavam vivendo era maior do que as duas juntas, e que a pessoa que havia escrito essa história havia partido 4 anos atrás, acreditando com tudo que tinha que o amor não termina quando a gente vai embora. Ele só encontra outros caminhos. Isabela não havia planejado contar sobre o envelope. Havia carregado aquilo na bolsa por semanas depois de encontrar entre as coisas de Clara. Uma semana para ter coragem de pegar, outra semana para ter coragem de não jogar fora sem abrir, e então simplesmente parou de tentar decidir e passou a carregar junto, como carregava o colar, como carregava a saudade, sem destino certo, só porque largar doía mais do que segurar. Naquele dia tinha colocado na bolsa sem pensar. Rotina, como quem leva guarda-chuva sem olhar o céu. E agora estava ali com Gabriel sentado ao lado no banco, com o silêncio daquelas últimas palavras ainda pairando entre eles. O amor não termina, ele só encontra outros caminhos. E a bolsa no colo com o envelope dentro, e uma voz dentro dela que soava estranhamente parecida com a voz de Clara dizendo que era a hora. "Tenho uma coisa para te mostrar", ela disse. Gabriel olhou para ela. Isabela abriu a bolsa devagar, passou pelos fones, pela carteira, pela agenda que nunca usava, mas carregava por hábito, e encontrou o envelope no fundo, onde sempre estava, amassado nas bordas, com o nome dela escrito à mão na frente, a letra de Clara. Aquela letra redonda e inclinada para a direita que Isabela reconheceria entre milhares. Ela o colocou no colo e ficou olhando para ele por alguns segundos, sem falar. "Encontrei isso quando fui guardar as coisas dela", disse. "Estava dentro da mesma caixinha do colar, separado de tudo, com meu nome na frente." Gabriel olhou para o envelope. Reconheceu a letra antes de Isabela dizer qualquer coisa, e o reconhecimento passou pelo rosto dele como uma onda, rápida e funda. "Você abriu?" "Não." Pausa. "Não consegui." Gabriel não disse nada. Esperou. Toda vez que tentava, travava. Isabela passou o polegar pela borda do envelope com cuidado, como se o papel fosse quebrar. Parecia que, enquanto eu não abrisse, ainda havia alguma coisa dela que eu não sabia, e saber ia tornar tudo mais definitivo do que eu estava pronta para que fosse. "E agora?" ele perguntou baixinho. Isabela olhou para ele. Olhou para o envelope. Olhou para o parque. Lara descendo o escorregador, Ana na areia, Nina no canteiro com os olhos no céu. "Agora acho que entendo por que não conseguia abrir antes." A voz saiu firme, mas havia algo tremendo por baixo. Não era para abrir sozinha. Gabriel ficou completamente imóvel. Isabela virou o envelope, passou o dedo sob a aba que o tempo havia meio que colado e abriu, devagar, com o cuidado de quem está abrindo algo que não tem como fechar de volta. Tinha uma folha dobrada em 3, papel simples, levemente amarelado, com aquela letra de Clara preenchendo os 2 lados. Isabela desdobrou com as mãos que não estavam completamente firmes e olhou para o começo, só para o começo, só para ter coragem de continuar. Respirou fundo e começou a ler em voz alta. "Bela, se você está lendo isso, então eu não tive tempo de te contar pessoalmente, e me perdoa por isso. Você sabe que não era falta de querer. Era que algumas coisas eu não sabia colocar em voz alta sem desmoronar, e eu precisava me manter de pé por mais tempo ainda." Isabela parou, piscou, continuou. "O colar que pedi para você guardar pertence a Gabriel. Você não sabe o nome dele ainda, mas vai saber. Tenho certeza que vai saber. Do mesmo jeito que tenho certeza de outras coisas que não consigo explicar direito, só sentir." Gabriel fechou os olhos. Ele é o homem mais bom que já conheci na vida. Não do jeito fácil, não do jeito que aparece logo. Do jeito verdadeiro que você vai descobrindo em camadas, e cada camada é melhor do que a anterior. Ele cuida de crianças com uma dedicação que parte o coração de quem vê, e cuida das pessoas que ama com um silêncio que vale mais do que discurso.
Uma lágrima escorreu pelo rosto de Isabela. Ela não parou de ler. Ele vai ficar muito perdido quando eu for. Conheço ele. Vai jogar tudo no trabalho. Vai se convencer de que está bem. Vai sorrir nas horas certas para ninguém precisar se preocupar. Faz isso com maestria. Mas por dentro vai estar carregando um peso que ele não vai saber dividir com ninguém, porque nunca aprendeu. Gabriel passou a mão pelo rosto. Isabela sentiu o movimento ao lado, mas não levantou os olhos do papel. O colar tem a foto dele porque era o que eu tinha mais perto do coração. Literalmente. Pedi para você guardar porque sabia que você ia cuidar. Você sempre cuida de tudo, Bela. Desde que a gente ficou sozinha no mundo, você cuida. É hora de aprender a deixar alguém cuidar de você também. Isabela parou de ler. Ficou olhando para aquela linha por alguns segundos. Aquela linha específica que ela havia lido e relido dentro da cabeça antes mesmo de abrir o envelope, que havia imaginado inúmeras vezes sem saber o que estava imaginando. É hora de aprender a deixar alguém cuidar de você também. Dobrou o papel cuidadosamente na metade, segurou no colo, e dessa vez as lágrimas não vieram devagar. Vieram de uma vez, em silêncio, sem soluço, sem drama, do jeito que chora quem aprendeu a chorar sem fazer barulho para não assustar as crianças. Gabriel estava chorando também. Não tentou esconder. Ficou ali, com os cotovelos nos joelhos e o rosto nas mãos, e chorou por Clara do jeito que não havia conseguido chorar em muito tempo. Não aquele choro contido de uma vez por ano num banco de parque, mas um choro que vinha de mais fundo, que carregava mais coisas, que tinha o peso de 4 anos de silêncio sendo soltos de uma vez. Eles ficaram assim por um tempo, lado a lado, chorando por Clara, por tudo que havia sido perdido, por tudo que havia ficado sem ser dito, por aquela mulher impossível que havia encontrado um jeito de estar presente no dia mais improvável do jeito mais impossível. Foi Lara quem chegou primeiro. Apareceu na frente do banco com aquela expressão de quem avaliou a situação de longe e decidiu que era hora de intervir. Olhou para a mãe, olhou para Gabriel, olhou para o papel dobrado no colo de Isabela e colocou as mãos nos quadris com uma seriedade que era completamente dela. "Por que vocês dois estão chorando?" Isabela deu uma risada no meio do choro. Aquele tipo de risada que só acontece quando a emoção é grande demais para caber numa coisa só e transborda em direções inesperadas. Gabriel também riu, baixinho, com os olhos ainda molhados. "A gente está com saudade de alguém", Isabela respondeu. Lara processou isso por 2 segundos. "De quem?" "De uma pessoa muito especial que a gente amava muito." Lara franziu a testa. "Essa pessoa foi para longe?" "Foi. Mas ela volta?" Isabela olhou para Gabriel. Gabriel olhou para Isabela. E os dois souberam a resposta ao mesmo tempo. Não a resposta fácil, não a resposta que uma criança de 5 anos esperava, mas a resposta verdadeira, que doía e aquecia ao mesmo tempo. "Ela já voltou", Isabela disse, "do jeito dela." Lara considerou isso com aquela seriedade infantil que não pede explicação quando a resposta parece completa. Balançou a cabeça uma vez, satisfeita, e foi embora de volta para o playground sem mais perguntas, porque para Lara, se a pessoa havia voltado do jeito dela, o assunto estava resolvido. Gabriel olhou para o espaço vazio onde Lara havia estado. "Do jeito dela", ele repetiu baixinho. "Do jeito dela", Isabela confirmou. Ficaram em silêncio. O sol estava mais baixo agora. A tarde havia avançado sem que nenhum dos dois percebesse direito. Isabela olhou para o envelope no colo, para a letra de Clara na frente, para o nome escrito com aquela caneta azul que a irmã usava para tudo o que considerava importante. Havia mais no papel. Havia uma parte que ela não havia lido em voz alta. Uma parte que havia lido com os olhos antes de começar, que havia guardado dentro, que ainda estava processando. Porque algumas coisas precisam ser digeridas antes de ser divididas, e aquela linha específica era grande demais para sair sem que ela soubesse o que fazer com ela ainda.
Gabriel não perguntou se havia mais, talvez soubesse, talvez respeitasse. Talvez Clara houvesse escrito sobre isso também. Sobre o jeito dele de não empurrar, de esperar, de deixar as coisas chegarem no tempo delas. Isabela dobrou o envelope e guardou na bolsa. Na hora certa, ela contaria. Clara havia dito que ela saberia a hora. E até agora Clara havia acertado em tudo. Isabela não dormiu naquela noite. Não foi insônia do tipo agitado. Não ficou virando na cama, não ficou olhando para o teto com pensamentos em círculo. Foi o contrário. Ficou completamente quieta, de lado, com o colar na mão fechada em frente ao peito, e ficou acordada do jeito que se fica quando a cabeça está tão cheia que o corpo esquece de dormir. As meninas haviam dormido cedo. Lara tinha caído no sofá antes do jantar terminar, o que era sinal de que o parque havia cobrado o preço. Ana dormiu abraçada ao bicho de pelúcia que chamava de Tonico, e que estava tão surrado que já não dava para identificar a espécie. Nina tinha pedido para Isabela ficar do lado até ela fechar os olhos. Não disse por quê, só pediu, e Isabela ficou com a mão na testa da filha até a respiração ficar funda e regular. Depois disso foi para o quarto, sentou na beirada da cama, abriu a mão e ficou olhando para o colar. 4 anos, todos os dias. Em cada reunião com cliente, em cada entrega de trabalho, em cada consulta pediátrica das meninas, em cada noite acordada quando uma das 3 estava com febre, em cada aniversário que chegou sem Clara, em cada momento em que ela havia precisado da irmã e precisado se virar sem ela. O colar estava lá, no pescoço, por baixo da roupa, no lugar exato onde o coração bate mais perto da superfície. Ela havia pensado naquele objeto como parte de si mesma por tanto tempo que a ideia de tirá-lo criava um vazio físico só de imaginar. Mas havia outra coisa agora. Uma clareza nova, desconfortável e necessária ao mesmo tempo. Do tipo que aparece quando você finalmente entende algo que estava na sua frente há muito tempo e você simplesmente não estava pronta para ver. O colar nunca havia sido dela. Clara havia pedido para guardar, não para ficar, e havia uma diferença enorme entre as duas coisas. Uma diferença que Isabela havia ignorado por 4 anos porque guardar e ficar doíam igual e era mais fácil não distinguir. Ela abriu o fecho, passou pela nuca e colocou o colar na palma da mão aberta. Ficou olhando para ele por um longo tempo no silêncio do quarto. A fotografia minúscula dentro do medalhão dourado. Gabriel, anos mais jovem, com aquele sorriso que ela havia memorizado sem querer e que havia visto de verdade pela primeira vez naquela tarde, diferente da foto e igual ao mesmo tempo. Fechou o medalhão com cuidado, fechou a mão em volta dele. "Tá bom, Clara", ela disse em voz baixa para o quarto vazio. "Eu entendi." 3 dias depois, ela ligou para Gabriel. Não havia trocado número com ele no parque, mas havia um jeito, porque havia um hospital, e havia um nome, e Isabela era fotógrafa o suficiente para saber que quando você precisa encontrar alguém de verdade, você encontra. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando, o que ela não comentou. Marcaram um café numa padaria perto do hospital onde ele trabalhava. Lugar simples, sem cerimônia, que era o único tipo de lugar que fazia sentido para aquela conversa. Isabela chegou antes. Pediu 2 cafés sem perguntar o que ele queria, porque havia uma coisa que Clara havia escrito na carta que ela ainda não havia contado para ele e que dizia, entre outras coisas, que Gabriel tomava café puro, sem açúcar, em xícara pequena e que detestava quando o garçom perguntava se queria mais antes de ele terminar o primeiro. Isabela havia rido sozinha lendo aquilo. Clara havia escrito sobre o café do marido numa carta de despedida, e aquilo dizia tudo sobre quem Clara era. Gabriel chegou pontual. Viu os 2 cafés na mesa, olhou para ela com uma expressão que era metade surpresa e metade daquele reconhecimento silencioso que havia aparecido algumas vezes no parque.
Sentou sem comentar sobre o café. Ficaram alguns minutos falando de coisas menores. As meninas, o trabalho dele, uma exposição fotográfica que Isabela estava preparando. Conversa de duas pessoas que têm algo grande para tratar e estão chegando até lá do jeito que dá, que é devagar. Porque devagar é o único jeito que não parte nada no caminho. Foi Isabela quem chegou lá primeiro. Abriu a bolsa, tirou a caixinha pequena, a mesma em que havia encontrado o colar, forrada de papel azul desbotado, e colocou na mesa entre os dois cafés, sem dizer nada ainda. Gabriel olhou para a caixinha. Reconheceu o papel azul. Havia visto aquele papel antes, numa gaveta do quarto deles, onde Clara guardava coisas que considerava importantes demais para ficarem soltas. Ficou olhando por alguns segundos, sem tocar. Clara pediu para eu guardar, Isabela disse, e pediu para eu devolver quando chegasse a hora. Pausa. Chegou a hora. Gabriel estendeu a mão devagar. Pegou a caixinha. Abriu. O colar estava dobrado com cuidado sobre um pedaço de papel azul igual ao da caixinha. E quando Gabriel o tirou e o medalhão girou levemente abrindo com o próprio peso, a fotografia apareceu. Ele ficou olhando para ela. Isabela ficou olhando para ele olhar. Havia algo naquele momento que ela não conseguia descrever com precisão. Não era tristeza simples, não era alívio simples, eram as duas coisas e outras mais, todas ao mesmo tempo, num silêncio que a padaria inteira parecia estar respeitando sem saber por quê. Eu era mais jovem aqui, Gabriel disse baixinho. Não para ela, para a foto, para si mesmo, para Clara. Ela escolheu bem, Isabela respondeu. Ele fechou o medalhão com cuidado. Ficou com ele na mão fechada, igual ao jeito que Isabela havia ficado 3 noites antes no quarto. E ela reconheceu o gesto de longe, porque era o mesmo. Porque algumas coisas que a perda ensina são universais. E então Gabriel chorou. Não foi o choro contido do parque. Não foi aquele choro de uma vez por ano, controlado, medido, do homem que aprendeu a sentir dentro de limites. Foi diferente. Foi o choro de quem finalmente recebeu de volta algo que havia perdido e não havia percebido o tamanho da falta até ter nas mãos de novo. Os ombros desceram, a respiração foi embora. E ele ficou assim, com o colar na mão fechada e o rosto abaixado, chorando por Clara do jeito que ela merecia ser chorada. Inteiro, sem controle, sem pressa de parar. Isabela não disse nada. Não colocou a mão no ombro, não falou que ia ficar bem, não fez nenhuma das coisas que as pessoas fazem quando não sabem o que fazer. Ficou ali, do outro lado da mesa, presente, e deixou. Às vezes, a coisa mais importante que você pode fazer por alguém é simplesmente não ir embora. Quando a emoção passou, não toda, mas o suficiente para que ele voltasse, Gabriel limpou o rosto, respirou fundo e ficou olhando para o colar na mão por mais um momento. Obrigado, ele disse. A palavra saiu simples e enorme ao mesmo tempo. Não é para mim, Isabela respondeu. É para ela. Gabriel assentiu. Olhou para o colar, depois para Isabela e ficou assim por um segundo, com aquela expressão de quem está prestes a dizer algo que ainda não sabe se sabe dizer. Tem mais na carta, ele disse. Não era pergunta. Isabela olhou para ele. Como você sabe? Porque você leu até uma parte e parou. E guardou o papel de um jeito diferente do começo. Mais devagar, mais cuidadoso. Pausou. Eu percebi. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para o café que estava esfriando, olhou para a caixinha vazia na mesa, olhou para Gabriel. Tem, ela confirmou. Não precisa me contar agora. Eu sei. Pausa. Mas vou contar. Gabriel esperou. Do jeito que ele sempre esperava. Sem empurrar, sem apressar, com aquela paciência que Clara havia descrito na carta e que Isabela estava conhecendo agora de perto e entendendo por que a irmã havia amado tanto. Ela escreveu sobre mim, Isabela disse devagar, sobre eu cuidar de todo mundo e não deixar ninguém cuidar de mim. A voz foi ficando mais baixa.
e escreveu que era hora de mudar isso. Gabriel não respondeu imediatamente. Ficou com aquela última frase no ar. Deixou ela existir no espaço entre os dois, sem pressa de preenchê-la com palavra nenhuma. Depois, com aquela voz funda e direta que aparecia quando ele dizia algo que importava de verdade, falou: Clara sempre soube o que as pessoas precisavam antes delas saberem. Sabia. Isabela concordou. E dessa vez, ele disse, olhando para ela de um jeito que era novo e ao mesmo tempo parecia antigo. Eu acho que ela acertou de novo. Isabela sentiu alguma coisa se mover por dentro. Não dramático, não súbito, mas real. Como quando uma janela que ficou fechada por muito tempo é aberta devagar. E o ar que entra não é vento forte, é só ar fresco, simples, necessário. Do lado de fora da padaria, a tarde seguia. E dentro, 2 cafés esfriavam numa mesa, enquanto 2 pessoas descobriam que Clara, mesmo de longe, ainda sabia exatamente o que estava fazendo. Algumas semanas se passaram. Não de um jeito dramático. A vida não parou, o trabalho não esperou, as meninas não ficaram em câmera lenta enquanto alguma coisa grande acontecia por baixo de tudo. Foi o contrário. A vida continuou exatamente do jeito que a vida continua. Barulhenta, corrida, cheia de lanche esquecido dentro da mochila e prazo de entrega e consulta pediátrica e roupa para dobrar. E no meio de tudo isso, devagar, sem anunciar, alguma coisa foi mudando. Gabriel começou a aparecer. Não de forma intensa, não de forma que precisasse de explicação ou nome ou categoria. Apareceu do jeito que as coisas verdadeiras aparecem. Aos poucos, naturalmente, sem que ninguém precisasse forçar nada para caber. Uma tarde no parque, um café depois, uma mensagem de boa noite que não havia sido planejada e que chegou do mesmo jeito que vai. Simples, sem peso, sem cobrança. As meninas notaram antes de qualquer adulto admitir qualquer coisa. Lara foi a primeira, porque Lara era sempre a primeira. Numa tarde em que Gabriel havia chegado para buscar Isabela para o café e as 3 estavam ainda se arrumando, Lara apareceu na sala com os sapatos errados nos pés e uma expressão de quem acabou de resolver um problema complexo. Parou na frente de Gabriel, colocou as mãos nos quadris e anunciou com toda a autoridade de 5 anos: O senhor vem aqui bastante agora. Gabriel concordou que sim. Tá bom, Lara concluiu, e foi trocar os sapatos como se o assunto estivesse encerrado e ela houvesse dado a aprovação oficial que faltava. Gabriel olhou para Isabela, que estava na porta, com o casaco na mão tentando não rir, e os 2 ficaram em silêncio por 1 segundo, daquele silêncio que não precisa de palavra, porque a palavra ia estragar. Ana havia adotado Gabriel de forma completamente diferente, prática, direta, sem cerimônia. Na segunda vez que ele havia aparecido, ela chegou até ele com um livro de colorir e um giz de cera verde na mão estendida e disse: Esse tá quebrado, conserta, como se fosse a coisa mais natural do mundo pedir isso para um homem que havia chegado há 3 minutos. Gabriel havia passado 20 minutos tentando reconectar o giz, enquanto Ana assistia com os braços cruzados e expressão crítica. Não conseguiu consertar. Ana suspirou, pegou o giz das mãos dele e foi embora. Gabriel ficou olhando para as mãos por 1 segundo com a expressão de quem não sabia se havia passado ou reprovado num teste. E Isabela não teve como não rir dessa vez. Nina demorou mais. Nina sempre demorava mais. Mas quando chegou, chegou do jeito de Nina, sem aviso, sem explicação, com aquela precisão silenciosa que valia mais do que qualquer declaração. Num domingo à tarde, Gabriel estava sentado no sofá da sala, esperando Isabela terminar uma chamada de trabalho. As meninas brincavam no quarto. O apartamento estava quieto com aquele barulho de fundo de casa com crianças. E então, Nina apareceu na porta da sala, atravessou o ambiente devagar e subiu no sofá ao lado de Gabriel sem pedir licença e sem dizer nada. Ficou ali, olhando para a frente, em silêncio.
Gabriel ficou em silêncio também. Ficaram os dois assim por alguns minutos. Homem e menina, lado a lado no sofá, sem falar, sem precisar, até Isabela terminar a chamada e aparecer na porta da sala. Ela parou quando viu a cena. Nina do lado de Gabriel, os dois quietos, com aquela paz estranha que às vezes aparece entre pessoas que não precisam se explicar para se entender. Isabela não disse nada. Encostou no batente da porta e ficou olhando por um momento, e sentiu alguma coisa se acomodar por dentro, daquelas coisas que ficam tortas por tanto tempo que você esquece que existe jeito de ficarem retas. Foi numa tarde de domingo que Isabela decidiu. As meninas estavam com a vizinha, uma senhora chamada Dona Teresa, que adorava as três e que insistia em ficar com elas sempre que Isabela precisava de 2 horas de silêncio, que era o tipo de presente que só quem tem trigêmeas de 5 anos entende o tamanho. Isabela havia ligado para Gabriel. Ele havia chegado em 20 minutos. Foram ao parque. O mesmo parque. O mesmo banco debaixo da mesma árvore. Gabriel sentou no lugar de sempre, aquele lugar que os joelhos já conheciam de tanto repetir, e Isabela sentou ao lado. O café dela estava quente, o dele também, e os dois ficaram um momento olhando para o playground vazio de filhas naquela tarde, com o barulho de outras crianças ao redor e aquela sensação de que o lugar havia mudado sem mudar nada. "Preciso te contar o resto da carta", Isabela disse. Gabriel olhou para ela. Não disse que já sabia que chegaria, mas havia algo no rosto dele que dizia que havia esperado com a paciência de quem aprendeu que as coisas chegam quando estão prontas. Isabela abriu a bolsa, tirou o envelope. Estava mais manuseado agora, as dobras já conhecidas, as bordas já macias de tanto abrir e fechar. Ela o abriu com calma, desdobrou a folha e foi direto para o final. Para as linhas que havia lido sozinha no quarto naquela noite e que havia carregado dentro desde então, esperando o momento certo, que era esse, que era aqui, que era com ele. Respirou fundo e leu. "E você, minha irmã, não passa a vida inteira cuidando de todo mundo e esquecendo de você. Deixa alguém cuidar de você também. Você merece." Fez uma pausa. Gabriel reconheceu aquela parte. Isabela havia mencionado na padaria, mas havia mais. Ela continuou. "Não sei o nome dela ainda, mas sei que existe. A pessoa que vai aparecer e que vai precisar de você tanto quanto você vai precisar dela. Talvez ela venha de onde você menos espera. Talvez venha por um caminho que eu ajudei a abrir sem que você perceba." A voz de Isabela falhou levemente ali. Ela respirou e continuou até o fim. "Cuida dele para mim, Bela. Ele não sabe, mas precisa muito de vocês. E vocês, você e essas 3 meninas que ainda vão chegar, vão precisar muito dele também. Confio em você. Sempre confiei. Te amo para sempre." Silêncio. O vento mexeu nas folhas acima do banco. Alguma criança gritou de alegria do outro lado do parque. O mundo continuou sendo mundo, e ali naquele banco, Gabriel e Isabela ficaram com aquelas palavras de Clara pairando entre eles, como algo que era grande demais para qualquer resposta imediata. "Ela sabia das meninas", Gabriel disse. Não era pergunta. "Sabia", Isabela confirmou. "Ela escreveu isso antes de elas nascerem, antes de qualquer coisa." Gabriel ficou olhando para o envelope na mão de Isabela. Depois olhou para ela. Depois olhou para o parque ao redor. Para o banco onde havia sentado sozinho tantos anos. Para a árvore que havia crescido junto com a dor. Para o playground, onde 3 meninas idênticas haviam decidido um dia se aproximar de um estranho que estava chorando porque alguém precisava. E então fez algo que Isabela não esperava. Tirou o colar do bolso. Havia trazido. Ela não havia percebido. Mas ele havia trazido, naquele bolso do lado esquerdo, onde ficava a mão que ele sempre fechava quando estava pensando em algo importante. Segurou o medalhão dourado pela corrente e ficou olhando para ele por um momento.
para aquele objeto pequeno que havia guardado tanto, que havia viajado tanto, que havia chegado onde havia chegado por um caminho que nenhum dos dois teria sido capaz de planejar, e estendeu para Isabela. Ela olhou para o colar na mão aberta dele, olhou para ele. Gabriel, ela pediu para você guardar, ele disse. Não para mim, para você. Pausa. E eu acho que ela sabia exatamente o que estava pedindo. Isabela ficou olhando para o colar por um longo momento, para aquele medalhão dourado que havia passado 4 anos no pescoço dela, que havia estado presente em cada momento difícil, que havia sido o peso e o conforto ao mesmo tempo. Estendeu a mão, pegou, não colocou no pescoço. Fechou na palma, igual ao que havia feito naquela noite no quarto, igual ao que Gabriel havia feito na padaria. Segurou. E sentiu, pela primeira vez desde que Clara havia partido, que guardar e segurar eram coisas diferentes, e que agora ela estava segurando, não guardando. Segurando por escolha, segurando porque queria. Ela acertou em tudo, Isabela disse baixinho. Em tudo, Gabriel concordou. O sol estava descendo devagar sobre o parque. A luz ficou dourada, daquele dourado de fim de tarde que faz tudo parecer um pouco mais suave do que é. Gabriel e Isabela ficaram ali no banco, lado a lado, com o colar entre as mãos de Isabela e a carta dobrada no envelope, e 4 anos de silêncio, finalmente tendo palavras para se apoiar. Não havia promessa, não havia declaração. Havia algo mais honesto do que qualquer uma das duas coisas. Havia 2 adultos que haviam perdido muito, que haviam carregado muito, que haviam chegado até ali por um caminho que começou com 3 meninas de 5 anos e um colar dourado, e uma mulher que havia amado com tudo que tinha e ainda havia encontrado jeito de continuar amando de onde foi. Clara havia partido sem poder ficar, mas havia deixado o suficiente. O suficiente para que a vida continuasse, e continuasse bonita.